gente, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre história, tá? Então, nós vamos falar sobre história e agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a repercussão das grandes navegações. Isso, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre a conquista da América. Uma coisa assim que quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente começa a perceber as expressões costumeiras que são utilizadas. Velho mundo, novo mundo. Essa nomenclatura que se deu, né? América enquanto novo mundo e Europa enquanto velho mundo, se deve às cartas de Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, que era um florentino, ou seja, ele era italiano, né? E ele prestou serviços para Portugal e para Espanha. Além de ser um navegador, ele também era geógrafo e mercador, ou seja, ele era um comerciante, ele era um cara polivalente, né? E ele fez várias expedições. E nessas expedições ele escreveu cartas descrevendo o Novo Mundo, né? Falando sobre os habitantes do Novo Mundo, as características desse Novo Mundo, o que tinha aqui nesse Novo Mundo, falando sobre a natureza exuberante que existia aqui, inclusive, né, muitas vezes, né, comparando esse Novo Mundo ao paraíso, né, pela inocência, né, dos povos indígenas que aqui habitavam, né, a questão da nudez, e outras vezes comparando esse novo mundo ao inferno, né? Pelos animais peçonhentos, pelas lendas, pelos mistérios que existiam aqui. Por que vai ser chamado de Novo Mundo? Porque era uma novidade para os europeus, né? Eles não conheciam esse continente. Inclusive, falei no vídeo passado que o Colombo, ele morreu achando que tinha chegado às Índias, né? Quando na realidade ele tinha chegado a um novo continente. O Américo Vespúcio, ele foi o responsável por desmistificar essa ideia. Olha, não é as Índias, é um novo continente, né? Um novo continente, é um novo mundo. Mas a gente sabe que não foi descoberto esse novo mundo, né? Existia cerca, né? Existem várias estimativas, são estimativas, a gente não tem como ter certeza, você não tinha o censo do IBGE ainda, né? Mas estima-se que havia entre 50 e 100 milhões de pessoas morando antes da chegada dos europeus aqui no continente americano, tá? Então, você já tinha vários povos indígenas, vários povos nativos morando no continente americano. Quando os portugueses chegam aqui no Brasil, eles vão encontrar povos indígenas. Esses povos indígenas que eram agrupados em 4 famílias, tá? A saber, Tupi-Guarani, G, Caribe e Aruac, tá? Isso em 1500, tá bom? Apesar das diferenças entre esses povos e deles viverem em aldeias autônomas, ou seja, cada um com seus costumes, né, com suas práticas independentes uma das outras, todos eles tinham um conhecimento sobre flora, sobre fauna muito vasto, né? Estima-se que cerca de 60% dos conhecimentos que a gente tem hoje sobre plantas medicinais vieram dos povos indígenas, né? Que foram passados para nós. E aí, os grupos da família Tupi-Guarani, eles formavam uma população de cerca de 1 milhão de pessoas, tá? E eles estavam divididos em dezenas de grupos que tinham uma certa rivalidade uns com os outros, tá? Você tem os Tupinambá, os Guarani, os Caeté, os Potiguar. Eles vão ocupar trechos do litoral, né, de norte a sul do litoral brasileiro. E a área mais populosa do Brasil atual é onde ficava o antigo território Tupi-Guarani, tá? Então, a área mais populosa do Brasil, que é onde? É onde estão as cidades do Rio de Janeiro, de Vitória, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e muitas outras cidades. Isso, gente, era o antigo território Tupi-Guarani. Estima-se que essa população indígena caiu de 1 milhão para 200 mil até o final do século XVI, com a ocupação europeia. Esses indígenas, né, esses tupis guaranis, que eles viviam
do que a natureza dava, né? Viviam da caça, da pesca, eles eram pescadores habilidosos, eles desenvolveram embarcações como a canoa, como a jangada, né? Então eles tinham essa parceria com a natureza e viviam do que a natureza fornecia para eles. Praticavam também a coleta, né? A coleta que é sair coletando frutos, né, pela floresta. E além disso, praticavam agricultura, né? Eles plantavam algodão, mandioca, milho, batata doce, feijão, amendoim, abóbora, pimenta, abacaxi, guaraná e outros produtos. Na agricultura tem uma curiosidade, né? O sistema que eles utilizavam foi chamado de coivara, que é isso. Os homens fazem a limpeza do terreno, né? Eles derrubam das árvores, fazem toda a limpeza do terreno, e as mulheres são as responsáveis por semear e cuidar da plantação, tá? Então, elas que vão se dedicar ao plantio e à colheita desses gêneros que eu falei, tá? Graças a essas técnicas agrícolas, eles produziram alimentos suficientes para guardar estoques e atender as necessidades da aldeia. E uma das coisas, né, que foram aproveitadas, né, que foram apropriadas pelos europeus, vai ser a farinha de mandioca. Por quê? Porque a farinha de mandioca ela tem uma durabilidade grande. Então, o que que esses portugueses, né, entenderam? Olha, a gente pode fazer estoques de farinha de mandioca nas nossas viagens para que os nossos marinheiros não passem fome, porque ela tem uma durabilidade muito grande. Então, gente, eles começaram a utilizar a farinha de mandioca para as suas travessias, né? Por causa da durabilidade, né? Demorava muito a deteriorar a farinha de mandioca e era nutritivo e matava a fome. Para além dos povos tupis-guaranis, na América, você tinha vários outros povos, mas a gente vai destacar 3 povos nativos, tá? Que é os maias, os astecas e os incas, tá? Para começar, eu vou falar dos povos que habitavam a Mesoamérica, tá? O que é a Mesoamérica, gente? Meso significa meio, tá? É a América do meio. Ou seja, você tem a América do Sul, você tem a América do meio, ali onde está México, Honduras, Guatemala, né? E acima você tem a América do Norte, tá? Então, quando eu falar a Mesoamérica, você sabe que é aquela região ali onde está o México, Guatemala, Honduras e outros países, tá bom? Os povos maias e astecas, eles vão morar na Mesoamérica, né? Que é aquela região que eu já falei, que corresponde a Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e a parte sul do México, tá bom? Já os incas, eles viviam nas regiões andinas da América do Sul, né? Então, eles habitavam a América do Sul, os incas, tá bom? Habitavam entre a Cordilheira dos Andes e o litoral do Oceano Pacífico, desde a cidade de Quito, no Equador, até os arredores de Santiago, no Chile. Dessas 3 civilizações, cabe a mim destacar que os maias eles não vão ser conquistados, né? Eles não vão passar por esse próprio processo de conquista. Eles vão ter o apogeu deles entre os anos 300 e 900, e aí eles entram em declínio, tá? Então, quem vai passar por esse processo de conquista por parte dos europeus vai ser os incas e os astecas. Nessas 3 civilizações, gente, predominava a cultura agrícola, tá? Os maias e os astecas, por exemplo, plantavam milho, tá? Enquanto os incas predominava a agricultura da batata. Inclusive, né, com os conhecimentos que eles tinham, eles organizaram um calendário. Os maias, por exemplo, eles tinham, né, um sistema de contagem e eles já tinham a representação do número 0, né? O 0 vocês sabem que é o nada, né? 0, nada. Eles tinham isso no sistema de contagem deles. Os maias e os astecas, eles vão produzir, né, vários conhecimentos no campo da engenharia, no campo da arquitetura, da matemática, da astronomia, escrita, tecelagem e outras áreas.
E aí, gente, eu vou colocar umas imagens, né, para vocês verem, né, o que eu tô falando, né, as construções astecas, por exemplo. Existem até hoje, né, algumas construções deixadas pelos astecas, pelos maias. Então dá para você ver que era uma civilização uma civilização avançada, né, a nível, por exemplo, de engenharia, de arquitetura, eles faziam construções enormes. Outra coisa que era muito central na vida dessa população era a questão da religião, tá? Era tão central assim, eles chegavam ao ponto de fazer sacrifícios humanos nas cerimônias deles, né? Essas sociedades que elas vão desenvolver centros urbanos, né? No centro desses centros urbanos você tinha os locais para fazer essas cerimônias religiosas, né? Entre os mais graduados, né, os mais poderosos dessa sociedade, você tinha os sacerdotes, os reis, os funcionários mais graduados do governo, né? Então eles tinham toda uma organização social. Enquanto que esses mais graduados, né, esses mais poderosos viviam nesses centros urbanos, a maioria da população ela vai estar radicada nas áreas mais periféricas, né? Vai estar mais radicada fora dessas áreas centrais. Um grande centro, né, dos astecas foi a cidade de Tenochtitlan, tá? A cidade de Tenochtitlan, que era a capital dos astecas, e Cusco, que foi construído nos Andes pelos Incas, tá? Então você tinha Cusco e você tinha Tenochtitlan como um exemplo desses grandes centros desses povos, tá? Calcula-se que a cidade de Tenochtitlan tinha cerca de 500 mil habitantes, ou seja, era bem grande, né? Uma curiosidade sobre esses povos é que antes dos conquistadores europeus chegarem lá, eles já cultivavam o cacau, né? Cacau, que o nome científico dele é Theobroma cacau, que significa alimento dos deuses, né? Eu sou forçada a concordar, né, com esse argumento, coisa boa é chocolate. E eles já faziam um alimento que eles chamavam de chocolat, que virou o que nós conhecemos hoje como chocolate. Chocolate! 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 Tá? Então eles faziam, né, esse alimento. E aí os europeus levaram, né, a semente do cacau para lá. E aí eles começaram a apreciar também o chocolate, porque chocolate é bom demais, né, gente? E aí virou moda na Europa, né? O cacau que ele tem origem aqui, né, na América do Sul e na América Central. Então esses povos eles já cultivavam o cacau e já processavam esse alimento fazendo chocolate. Aí você me pergunta, professora, por que durante tanto tempo falou-se em descoberta da América? Eu, por exemplo, gente, eu sou uma pessoa relativamente jovem, tá? E aí de vocês discordarem. Mentira. Então, gente, sou uma pessoa relativamente jovem, mas eu estudei essa matéria como descoberta. Eu não estudei ela como conquista da América, tá? Só que a gente estudava uma história extremamente eurocêntrica, né? Uma história que contava o viés europeu, né? Oh, os grandes desbravadores, eles foram lá e eles fizeram e aconteceram, né? A história dos heróis, dos grandes homens, das grandes personalidades. Então a gente estudava isso, certo? Só que com o tempo a historiografia brasileira ela foi mudando, ela foi ficando mais consciente, né, de que outros povos têm que ter voz, porque durante muito tempo a gente viveu sobre a égide da cultura europeia, né? O centro do mundo é a cultura europeia. A música boa é da Europa. Ah, os melhores produtos vêm da Europa. E aí meio que ficou esse sentimento de vira-lata, né? Ai, a nossa cultura não é boa, ai, nosso país não é bom. Ah. E isso, gente, é extremamente errado, tá? Porque você tem o viés dos europeus, mas você tem também o viés daqueles que foram conquistados. E a história, por muito tempo, ela contou somente a versão de quem ganhou e não contou a versão de quem sofreu, de quem perdeu, de quem foi violentado, de quem foi conquistado, né? Então, com essa mudança que houve
de paradigma, né? Olha, vamos perceber a história a partir de quem foi dominado, de quem foi conquistado, né? Mudou-se esse paradigma. Olha, não foi uma descoberta, foi uma conquista. Quando você fala em descoberta, você desconsidera a vivência daquelas pessoas que já estavam aqui, aquelas 50 a 100 milhões de pessoas que já moravam nesse continente. Você está desconsiderando a cultura e a existência delas. Elas existiam, tinham pessoas morando aqui, cuidando dos seus filhos, das suas famílias, né? E por isso que não se usa mais esse termo descoberta, porque não foi descoberta, você já tinha pessoas morando aqui, você já tinha pessoas com modo de vida estabelecido aqui. Então não é correto usar o termo descoberta. Foi uma conquista, foi uma violência que foi implementada por esses europeus. Né? A história, porque pegaram seus barcos e desbravaram, cruzaram o oceano, né? Muita coragem, muita valentia, mas envolveu também muita violência, muito sangue derramado, muita tragédia, né? Envolveu genocídio de povos indígenas. Para você que tá me assistindo aí e não sabe o que é genocídio, gente, genocídio é morte em massa, tá? É quando morrem milhares, milhões de pessoas. Estima-se que 50% da população indígena morreu nos 50 primeiros anos de conquista europeia, tá? Pra vocês verem a gravidade do que aconteceu aqui. Você tinha europeus utilizando armas de fogo, espadas, canhões, utilizando cavalo em batalhas. Você tinha também outra questão que matou mais do que essas armas, as doenças. Esses indígenas, eles não tinham imunidade, eles não tinham anticorpos contra doenças como varíola, sarampo, tifo, coqueluche, tá? O que os europeus fizeram? Fizeram tudo isso pra cá, tá? E aí esse pessoal, né, esses indígenas, eles morreram em virtude dessas epidemias também. Violência, doença, né, um massacre. Outra coisa, os indígenas muitas vezes percebiam esse sofrimento como um castigo divino, um castigo dos deuses, né? E aí acabavam muitas vezes ficando apáticos, né? E se entregando mesmo a todo esse sofrimento. E aí, gente, você vai ter, para os que sobreviveram, vão ser obrigados a trabalhar, né, no trabalho forçado, na escravidão indígena. Vão ser aculturados. O que é aculturado, gente? É quando alguém tenta retirar sua cultura e te impor uma nova cultura, né? Toda vez que um conquistador europeu chegava numa terra, qual que era a primeira coisa que ele fazia? Ele fincava uma cruz, tá? Já simbolizando o que? A união daquele reinado, né, com a Igreja Católica. Então, para além de tudo que já era imposto, a religião também ela era imposta a esses indígenas que eram catequizados na fé católica, tá? Então, eles eram culturados, eles tinham que aprender o idioma do homem branco, eles tinham que aprender os costumes do homem branco, eles tinham que mudar até a perspectiva religiosa deles muitas vezes, tá? Teve resistência? Teve resistência, tá? Mas teve uma violência descomunal em cima desses indígenas. Os padres jesuítas, né, que eram considerados soldados de Cristo, eles iam nas embarcações e eles faziam aldeamentos ou missões em que eles se incumbiam de aculturar esses indígenas. E aí você vai ter povos indígenas brigando entre povos indígenas. Por exemplo, quando os espanhóis eles chegam, né, encontram com os astecas, eles veem o quê? Que os astecas, gente, tinham muito ouro. Muito ouro. Inxalá, né? Tinha muito ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro, muito ouro. Copo de ouro, brinco de ouro, colar de ouro. Quando os espanhóis viram aquilo, falou, oh my God, né? Deram a sorte grande. Encontraram muito ouro, tá? E o povo asteca era um povo poderoso, né? Um povo, tinha uma população grande. Como é que os espanhóis fizeram para dominar essa população asteca? Eles entenderam que havia uma organização ali. Os astecas, eles dominavam outros povos indígenas e oprimiam povos indígenas por ali, né? Naquela região.
Os espanhóis fizeram alianças com esses indígenas para derrotar os astecas. Vocês já ouviram aquela frase? O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Não era muito bem assim não, né? Porque no final das contas acabaram todos os indígenas sendo explorados e violentados, tá? Povos indígenas, eles ajudaram os espanhóis a dominar os astecas, tá? Então teve isso também, tá? E aí, gente, vamos falar do lado europeu agora, né? Gente, esses países, eles começaram a explorar essas terras, né? Tanto a América Portuguesa, né, por parte dos portugueses, quanto a América Espanhola por parte dos espanhóis, tá? E aí você tem a figura, né, do famoso surgimento, né, das colônias, né? Colônias de exploração, terras que eram exploradas pelas metrópoles, que eram os países que dominavam essas regiões. O vídeo ficou meio extenso, vou parar por aqui, tá? E aí, no próximo vídeo, a gente continua conversando sobre história.